Bom, então está iniciada a gravação, tá? Hoje a gente vai falar então da parte de infraestrutura de rede, que é a parte final do nosso conteúdo. Essa parte aqui não é tão... a gente já viu boa parte dela, né? Nós já vimos meios de transmissão, que é discutido aqui, então já vimos toda essa teoria. Nós já vimos alguns equipamentos de rede que também são discutidos aqui, tá? Então vou dar só uma relembrada bem rápida nisso e falar como é a interconexão, como são as técnicas para se montar uma infraestrutura de rede, tá? Uma rede, principalmente no ambiente comercial, ou empresarial, ou industrial, ela não pode ser montada simplesmente puxando cabos de qualquer maneira. Existem padrões para isso, tá? Inclusive para assegurar a qualidade do serviço, né? Então nós vamos ver aqui alguns desses padrões e como se faz esse tipo de ligação. Então, bom, até o passado recente, tá? Rede de computadores não era uma grande realidade, tá? Especialmente pessoas que já estão no mercado, trabalham há mais tempo, tá? Pessoa que está mais no final da carreira, iniciou todo um processo de trabalho sem a convivência com redes, tá? Podiam até existir computadores, trabalho, mas eram equipamentos isolados, tá? E o que se tinha é que até o passado recente, né, os edifícios eram projetados, né, subestimando os serviços de comunicação. Praticamente não se pensava em serviços de comunicação se a gente excluir telefonia, né? Então, a única coisa que era pensada na infraestrutura de um prédio, quando um prédio era projetado e construído, era deixar dutos para passagem de cabos telefônicos. E, normalmente, dutos muito estreitos, com passagens bastante difíceis, tá? É, Isso dificulta depois que a gente quer implantar uma rede de computadores no prédio comercial, tá? Uma rede de computadores, ela necessita de uma infraestrutura maior, né? Uma maior infraestrutura para passagem de cabos, precisa de salas especiais, conforme nós vamos ver. E nós temos, então, que o quê? Isso aí persistia, né, até mais ou menos a década de 1980. Se vocês foram pensar, um prédio, uma construção, ela tem uma vida muito longa. Quase a totalidade dos prédios que nós temos, eles foram construídos, tá, após essa data. Melhor dizendo, antes dessa data. Então, nós temos uma situação hoje que, ainda hoje, muitos dos edifícios, muitos prédios precisam ser adaptados para que nós tenhamos rede de computadores nele, né? Então, com isso, o pessoal de TI, né, normalmente precisava instalar o cabeamento após a ocupação do espaço. Quando você vai ocupar um prédio, você olha o espaço, aí prevê a obra que é necessária fazer ali para fazer a ocupação, para a implantação da empresa, né? E nessa previsão de obra tem que estar previsto a parte de TI, né? Hoje ainda está um pouco mais fácil, que hoje os administradores são pessoas mais que têm uma formação já com algum conhecimento de TI, sabendo da necessidade de TI, então eles já até preveem na obra, né? Até pouco tempo era inclusive comum uma organização assumir um espaço, ela planejar a obra do espaço e depois que ela fazia divisão, layout, tudinho, que chamava o pessoal de TI para ver o que precisava. Ele tinha que quebrar, desfazer a obra que foi feita para fazer novamente a obra, né? Então, essa parte é importante, né? E existe uma padronização em cima para a gente poder ter uma boa distribuição, fazendo o mínimo de obra, mas garantindo a qualidade de funcionamento. Bom, então na década de 80, com a evolução da tecnologia Ethernet, né, tecnologia de redes cabeadas, que hoje em dia, para uma distribuição de rede local, é a mais eficiente, né? O sistema de comunicação passou implementado com cabos de par trançado categoria 3. Eu já mostrei para vocês os cabos par trançado categoria 3, né? São cabos que realmente ocupam espaço, né? Muito mais que um fiozinho de telefone. Um cabinho de telefone é extremamente simples. Dentro de um cabo de telefone simples, nós temos vários pares que podem botar vários ramais de telefone. Um cabo par trançado tem a espessura de um cabo telefone, falar assim, a espessura de um cabo par trançado é a espessura de um cabo telefônico que comporta dezenas de terminais, né? Dezenas de ramais. Então, o espaço realmente era insuficiente para fazer o cabeamento. Então, logo ficou claro a necessidade, né, de haver uma padronização, né, para permitir a interoperabilidade de equipamentos de diferentes fabricantes dentro do ambiente de uma organização, né? Além do cabeamento, a gente queria poder usar equipamentos de diferentes fabricantes, né?
não ficar preso a um único fabricante. Na década de 70, né, surgem os primeiros esforços no sentido de padronizar esses mecanismos de comunicação. Né? Em 1985, né, a Electronics Industries Alliance, a EIA, e a Telecommunications Industry Association, TIA, tá, que são dois padrões importantíssimos para a parte de infraestrutura de redes, organizaram comitês para desenvolver um conjunto de padrões para cabeamento industriado em edifícios comerciais. Né? Esse padrão de cabeamento estruturado é visando algumas coisas, né? Visando padronizar os equipamentos propriamente dito, né? Padronizar a forma como se faz, mas também conscientizar construtores de que esses construtores eles precisavam se adequar a esses padrões para que fosse mais fácil a instalação de equipamentos dentro das construções. Tá? As construções hoje, mais modernas, elas já prevêem espaço para uma série de salas que nós vamos ver que são necessárias para a infraestrutura de redes. Foram desenvolvidas normas, então, para cabeamento, né? Como se fazer o cabeamento, a infraestrutura predial para o cabeamento, ou seja, como um prédio deve ser construído para receber um cabeamento, né? É, normas para gerenciamento, que é para manter, né? Que um cabeamento não é só instalar e acabou, é preciso a manutenção dele, né? E algo que às vezes é negligenciado, tá? Nas casas, mas que no ambiente comercial, no ambiente empresarial é algo levado bastante a sério, é a parte de aterramento, né? O aterramento ele vai garantir um bom funcionamento dos equipamentos, tá? Estou abrindo um parênteses aqui, né? Eu moro numa casa, não num apartamento, e quando eu vim morar na casa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi chamar um eletricista para fazer o aterramento, né? Eletricista, vou falar assim, normal, né? Eletricista que atende residência. Eu praticamente tive que explicar para ele o que era um aterramento. Apesar de ser um eletricista já antigo, que fazia instalações elétricas para casa há muito tempo, acho que ele nunca tinha feito um aterramento, né? O quadro de uma casa, um apartamento, normalmente você tem fase e neutro. E muita gente erradamente puxa o que seria aterramento neutro, né? E eu não, quis que ele enterrasse estacas de aterramento, tá? Fizesse o aterramento para poder aterrar os produtos aqui em casa, as coisas aqui em casa, né? Eu já morei num apartamento que os domésticos davam choque na gente, tá? E eu fui medir a diferença do neutro, que deveria ser 0 volts, para a torneira do tanque, que era de ferro, deu uma diferença de 25 volts, né? Então, isso é bastante negligenciado nas casas, mas é algo que seria importante ser feito. O João Pedro está falando pior que é normal. Infelizmente, é muito normal, tá? Com 25 volts, você queima alguns equipamentos de diferença, né? Eu, basicamente, esse apartamento, estou falando para vocês, eu fui testar por uma razão. Eu tinha, na época, um computador, um PC, tá? Isso foi nos anos 90, mais ou menos, e eu precisava fechar um curto na porta serial do computador entre o transmissor e o receptor para testar eu não tinha um cabo em casa e eu precisava testar a transmissão e recepção. Então, o macete era você fechar um curto, né? E eu fui lá atrás com o computador desligado, tá? Eu fui lá atrás botar um fio entre os pinos de transmissão e recepção, fazer uma conexãozinha. Na hora que eu encostei o fio, isso é uma faísca, eu levei até um pequeno choque, com o computador desligado, inclusive fora da tomada. Ele está super carregado. Aí que eu fui fazer a medição, tinha essa diferença, né? Então é algo que é bastante negligenciado em casa, mas não deve ser negligenciado em construções comerciais. Então, atualmente, os comitês de normalização, tá? São bastante ativos, tá? Algumas normas, tá? A ANSI-TIA 568, que é uma das principais, tá? Onde praticamente nasceu tudo, tá? A ISO IEC 11801 também é uma norma internacional, tá? E a norma brasileira, a BNT-NBR 14.565, que se baseiam nessas duas normas, tá? Claro que no Brasil a gente se baseia nas normas ABNT, que são normas brasileiras, né? Principalmente quando você vai fazer uma instalação no ambiente público, para empresas públicas, é, a licitação sempre prevê o cumprimento das normas ABNT. Então, quem vai trabalhar com essa parte de infraestrutura precisa conhecer essas normas. Não são complexas, tá? Mas elas, na verdade, são normas de boas práticas que para se fazer da forma correta. Vamos ver aqui alguns conceitos. Primeiro, o que é infraestrutura de rede? A gente fala infraestrutura de rede, mas exatamente o que é?
né? É o sistema que permite o gerenciamento, a troca de dados. Não, o gerenciamento e, tá errado aqui, o gerenciamento e a troca de dados entre equipamentos. Deixa eu botar aqui para consertar esse slide. E a troca de dados entre equipamentos de uma organização, assim como a troca de dados entre equipamentos de diferentes organizações, né? Então, o ideal, a ideia aqui é a infraestrutura, a gente não fala só a parte de dentro, mas também a parte externa, tá? Nós temos que prever pontos de conexão. Não adianta você fazer um prédio que ele é perfeito para interconexão interna, mas ele não aceita uma rede externa para que essa rede saia, por exemplo, para a internet, né? Então, fazem parte da infraestrutura de rede. Obviamente, os meios de transmissão, né? Cabos, sistemas sem fio, né? Os equipamentos para comunicação de dados, então, switches, roteadores, também fazem parte da infraestrutura, tá? A instalação elétrica, né? Uma infraestrutura de rede, ela precisa ter uma boa instalação elétrica, então isso também faz parte. Calhas para passagem de cabos, nós vamos ver o que são isso. Racks para organização, conectores, tomadas, tá? Tanto elétricas quanto tomadas de telecomunicações, tá? E alguns outros fatores, né? E por que é importante uma infraestrutura de rede, né? Bom, uma infraestrutura de rede ela ajuda a organização a cumprir os objetivos de maneira eficiente. Isso aqui é importante, ó, dando-lhe vantagem competitiva em sua área de atuação. Hoje a gente vive na era da informação, né? Uma das coisas mais importantes que nós temos é informação. Uma organização que tem as suas informações organizadas, ajustadas, de fácil acesso, corretas, coerentes, tá? Elas têm vantagem sobre outras organizações que não têm esse tipo de ajuste, tá? Uma organização que permite que seus clientes tenham acesso também a essas informações, permitam, né, que clientes interagem com o seu sistema de forma eficiente, tem vantagem sobre organizações que não permitem isso. Hoje a gente é muito exigente em termos de informação. Mas quando a gente contrata qualquer serviço, a gente quer ter um acesso a um sistema. Se você pensar um serviço mais simples, pensa, por exemplo, um serviço de fornecimento de gás. Você quer que a sua operadora te dê uma página onde você possa emitir o seu boleto de pagamento se você perder, sem você precisar falar com ninguém de forma fácil, que permita você ver qual é o seu consumo, que permita você ver qual é a sua média de consumo. Então, hoje a sociedade exige bastante isso. Então, empresas que têm uma infraestrutura boa, que conseguem manter o seu funcionamento, tá, levam vantagem sobre outras empresas, tá? Se for no ramo de monopólio como gás, não, até pode ser menos importante. Mas em outros ramos onde existe ampla concorrência, isso é um fator fundamental, né? E problemas na infraestrutura podem introduzir problemas de conectividade, né? Fazendo a produtividade, eventualmente a segurança de todo o sistema cair, né? Imagina hoje em dia, né, o quanto é sério. Imagina hoje em dia um sistema de um hospital cair, tá? Tudo, tá? Para quem não está acostumado com esse meio, tudo no hospital ele é informatizado, tá? Até aquele prontuário que fica no pé da cama do paciente que o médico olha, beleza, ele não tá informatizado entre aspas, mas aquele relatório é um relatório diário, todo dia colocado ali, que é extraído num sistema de computador, tá? Os avisos, as prescrições médicas, tudo fica dentro do computador. Então, é um sistema que não, é impensável cair, um sistema no hospital. Assim como uma fábrica também. Imagina uma montadora de automóveis que cai o sistema computacional. A fábrica paralisa, né? Paralisa a produção de carros, tá? E essa é a realidade em vários outros ambientes. Então, impacta diretamente na competitividade da organização. Então, é importante ter uma infraestrutura de rede confiável, bem implantada e que garanta o funcionamento. Então, é composta por uma série de elementos, infraestrutura, né? Esses elementos são todos isso aqui, ó, sala de equipamentos, infraestrutura de entrada, sala de telecomunicações, área de trabalho. Vamos ver cada um deles agora aqui, tá? Então, começando pelo primeiro aqui, sala de equipamentos, né? Depois a gente vai juntar tudo isso aqui numa imagem só para poder ver a ligação entre eles, tá? Mas sala de equipamentos é o ponto central da infraestrutura de rede, né? Que tem uma foto bonita de uma sala de equipamentos enorme, está de uma super empresa, tá? Mas a realidade é que a sala de equipamentos das empresas normalmente que talvez uns 3 racks desse aqui, com servidores colocados racks, tá? E
alguns equipamentos de comunicação, né? Mas o que é uma sala de equipamentos? É o ponto central da infraestrutura de rede, onde vai partir toda a sua estrutura, tá? Então, o espaço reservado para a instalação de equipamentos de interconexão, que são os equipamentos que switches e roteadores permitem ligações com as demais partes da rede, né? Cabos que fazem essa conexão com o restante da rede, assim como os servidores da organização. Com os servidores, aqui eu queria falar com vocês um aspecto, tá? Que a gente abordou pouco aqui no curso, é que esses servidores, eles normalmente eles podem estar dentro da organização ou fora da organização, tá? Se vocês me perguntarem assim, onde você acha que é melhor um servidor ficar? Tá? Com quase tudo na vida, a resposta vai ser assim, depende, tá? E depende principalmente de fatores como segurança e a capacidade que você tem de acesso à internet. Servidores que vão ser para clientes acessarem essas informações, praticamente não há dúvida, tá? Eu colocaria no ambiente de nuvem, eu colocaria fora da organização, tá? Servidores que são feitos para atender a própria organização, com dados, por exemplo, vai depender muito de você ter uma boa conexão com a internet, de modo que todos os seus funcionários consigam, todos os seus colaboradores consigam acessar esses dados à nuvem. Se você tem uma internet com qualidade para isso, também vale a pena botar esses servidores na nuvem, tá? A única exceção é quando você trabalha com dados, por exemplo, sigilosos, tá? Eu já trabalhei num centro de pesquisa onde os servidores guardavam informações importantíssimas sobre as pesquisas, que eram pesquisas de ponta, tá? Era inviável, tá? No centro não se cogitava colocar isso no data center, colocar em nuvem, tá? Era necessário que esses servidores ficassem muito bem protegidos dentro de uma sala de equipamentos, tá? Inclusive com protocolo de segurança contra colaboradores, inclusive, tá? Já que ele tinha informações bastante acessíveis. E a gente precisava, então, de uma sala de equipamentos muito bem estruturada para a segurança desse servidor, né? Não só a segurança física, mas a segurança dos dados também, né? Então, tinha que ter esquema de backup regular, tá? Ambiente com temperatura controlado. Uma sala de equipamentos é uma sala na qual, se você abriga servidores, você precisa ter um excelente controle sobre ela, tá? Então, nela, tá, é também o ponto de acesso que permite que a rede da organização se ligue com outras redes, né? Por exemplo, é ela que fornece o acesso da internet ao restante, ela vai concentrar esse acesso. Toda a parte de comunicação vai passar por ela, tá? Lembrando que hoje a gente associa telefonia com rede, tá? Então, essa sala de equipamentos atende também ao serviço de telefonia, hoje é integrado, né? É um ponto sensível, tá? E tem que possuir um rigoroso controle de acesso. Não é qualquer um que pode entrar nessa sala. E se for entrar prestador de serviço, por exemplo, alguém para fazer a limpeza do local, tem que ter um técnico acompanhando, ficar de olho o tempo inteiro. Infraestrutura de entrada, né? Normalmente é exatamente isso aqui, né? É um espaço próximo à sala de equipamentos que faz a interface entre o cabeamento externo, aquele que vem do provedor de acesso à internet, que vem da operadora de telefonia, né? E o cabeamento interno que pertence à organização. Costuma ficar ou dentro, como um anexozinho da própria sala de equipamentos, tá? Você num canto dela, ou uma construção dividindo parede, tá? Onde você abre para o prestador de serviço. O normal, o ideal é que seja uma construção dividindo parede, onde o prestador de serviço ele possa ficar trabalhando ali sem comprometer a segurança da sala de equipamentos, tá? Mas em alguns locais acaba ficando junto mesmo. Sala de telecomunicações, tá? Normalmente é uma salinha onde tem alguns racks. Vai depender muito do tamanho da empresa, tá? É, Podem ser alguns racks, como esse aqui, pode ser um rack pequeno, às vezes até um rackzinho no teto menorzinho, dependendo do posto da empresa, tá? Mas são salas que fazem a transição do núcleo da infraestrutura para o ambiente de rede local, né? Então, você tem aquelas salas de equipamentos, e você tem um andar de um prédio onde você vai ter vários outros equipamentos, né? E vamos supor que a sua sala de equipamentos fique num outro andar ainda, né? Então, você não vai puxar um cabo para cada equipamento que está composto em outros andares. Você puxa um único cabo da sala de equipamentos para o andar, e no andar você liga esse cabo numa sala de telecomunicações. E aqui você pega esse cabo que chega e distribui para o switch para o restante do andar, tá?
Então, é um grande distribuidor do andar, né? Normalmente fica posicionado em cada andar de um edifício para fazer a distribuição de rede, né? Não precisa ser exatamente um andar. Você pega, por exemplo, se você imaginar um grande campus industrial, então um campus de uma grande universidade, onde não tem prédios, onde é tudo de um andar só, tá? Você tem várias salas também de telecomunicações distribuídas em certos pontos para fazer a distribuição locais. Nós temos o que chamamos de cabeamento vertical, que é o backbone, tá? O cabeamento vertical, a função dele é fazer a ligação entre os diversos pontos de distribuição, tá? A gente chama de cabeamento vertical porque se você imaginar um prédio, tá? Repara que apesar do nome ser vertical, não é necessário que o cabeamento esteja em pé, tá? Então você imagina um prédio que tem vários andares, né? O normal que a gente imagina é o seguinte: a sala de telecomunicação vai ficar em algum lugar, por exemplo, ou desculpe, a sala de equipamentos, ela tem um cabo que leva até a sala de telecomunicação, que é a do andar. E essa sala distribui a rede pelo andar, tá? Então, normalmente é assim que a gente faz, tá? Aí você tem uma outra salinha aqui, você tem um outro cabeamento que vem para cá, e esse aqui distribui a rede pelo andar. Então, você tem uma distribuição entre andares, né? E cada andar fazendo a sua distribuição. Esse cabeamento aqui, que a gente bota entre andares, que ele faz a ligação do núcleo da rede, que é da sala de equipamento com as várias salas de telecomunicações, nós chamamos de cabeamento vertical. A gente lembra o seguinte: faz a ligação vertical de um prédio, mas isso é apenas em termos lógicos, tá? E o cabeamento que é distribuído no andar é o que a gente chama de cabeamento horizontal, já que ele desce, já que ele é distribuído pela horizontal, tá? Mas lembrando que isso é apenas uma forma de lembrar como é. Você também pode ter um campus onde não tem prédio, não tem andar, não tem nada, mas tem uma série, por exemplo, de agrupamentos, uma série de construções de um andar só. Aí nesse campo aqui está tudo na horizontal. Mas aí você tem uma sala de equipamentos aqui, aí você tem sala de telecomunicações, sala de telecomunicações, sala de telecomunicações. Aqui está tudo na horizontal, né? Mas ainda assim, esse cabeamento que é usado para fazer a ligação, né, o backbone da rede, ele é o cabeamento vertical, tá? Então não tem a ver com a posição física dele, mas sim com a posição lógica, né? O cabeamento vertical, ele leva para os pontos de distribuição, e esse ponto de distribuição faz a distribuição final. Essa distribuição final é a horizontal. Então, responsável por fazer a comunicação, tá? Do núcleo da rede, né? Fazendo a ligação com todos os andares de um prédio ou as redes de um campus. O horizontal, acabei explicando anteriormente também, faz a distribuição da rede entre os computadores de um andar ou de uma rede local de um campus, tá? Então, é aquela ligação final. É o cabeamento fazer a ligação do computador até o switch onde ele vai ser ligado. Então, normalmente, eles partem da sala de telecomunicação diretamente para a tomada de rede, onde são ligados os computadores, impressoras, tudo mais. Isso aqui é o que a gente chama de área de trabalho, né? A área de trabalho é onde estão localizados os equipamentos e as pessoas que vão utilizar esses equipamentos. Então, são computadores, impressoras, telefones, etc. Se a gente juntar tudo numa figurinha, aqui nós temos, ó, a sala de equipamentos, que é o ponto principal. Aqui nós temos a infraestrutura de entrada. Em verdinho, o cabeamento externo, o cabeamento que não pertence à organização, né? Em azul, aqui está o cabeamento vertical, que faz a ligação entre as salas de telecomunicações e a sala de equipamentos. E aqui o cabeamento horizontal, que faz a ligação das áreas de trabalho com as salas de telecomunicações. Repare que aqui, ó, nesse andar aqui, eu tenho a sala de equipamentos. Eu não preciso construir uma sala de telecomunicações. A própria sala de equipamentos também funciona como uma sala de telecomunicações. Então, nesse andar onde está a sala de equipamentos, a área de trabalho é ligada pelo cabeamento horizontal diretamente na sala de equipamentos. Tá legal esse conceito, pessoal? Então, normal, quando vai se projetar uma determinada construção, uma instalação de rede, é ter em mente sempre isso. Nós precisamos um local para colocar os equipamentos que vão fazer a distribuição e o cabeamento, a parte de calha,
para fazer ligação entre esses equipamentos. Tudo isso é bom ser pensado antes da construção. Tá? Antes da construção. Se a construção já estiver pronta e alguém for fazer obra para ocupar um espaço, pensar isso na obra. Qual o tamanho que deve ter uma sala de telecomunicações? Normalmente não é grande, mas ela vai depender do tamanho da área de trabalho. Não especificamente o tamanho físico, mas tamanho, a gente diz a quantidade de pontos de conexão. Tá? Porque a quantidade de pontos de conexão que vai impactar no tamanho da sala de telecomunicações. Mas normalmente não precisa ser grande. Tá? Inclusive nas construções modernas, elas não são nem salas, elas são, na verdade, armários com portas com chave dentro dos próprios andares. Então, os componentes de uma rede de computadores, né, sob o ponto de vista aí do cabeamento estruturado. Então, uma infraestrutura de rede ela possui uma série de componentes que são utilizados para construções. Tá? Esses tipos vão variar de acordo com a tecnologia. Tá? Mas vamos aí a algumas nomenclaturas. Primeiro, a interface de rede, ou como a gente costuma dizer, placa de rede. Né? A função dela é fazer ligação dos equipamentos com os níveis físicos, ou seja, ligar com cabeamento. Né? Então, aqui, ó. Então, nós temos computadores que já vêm com placas internas, com chip interno. Tem outros que não vêm, então a gente precisa colocar uma placa aqui, ó, uma placa de rede Ethernet, ó, para botar um cabo Ethernet na placa. Aqui uma placa de rede Wi-Fi para botar um Wi-Fi num desktop. Isso aqui é uma placa de rede, tá? De um notebook. Normalmente ela é bem pequenininha, tá? Ela fica na horizontal, deitada, encaixada. E aqui nesse ponto você liga as antenas do notebook. Tá? Aí vai sair o cabinho que vai para a antena. Normalmente a antena do notebook fica no monitor, tá? Para ela poder ficar em pé, porque normalmente quando a gente usa o notebook, o monitor fica na vertical, né? E uma posicionada na vertical, ela capta melhor os sinais. Então, alguns equipamentos mais antigos precisam de adaptador para inserção. Ah, não falei disso aqui, né? Isso aqui é o. Eu já falei com vocês no passado, tá? Isso aqui é, é um transceiver, tá? Onde a gente vai colocar algumas placas, elas não têm a tomada diretamente, ela tem uma conexão genérica. Aqui é um transceiver de rede, por exemplo, onde você encaixar numa placa. Então, os equipamentos mais antigos precisam de colocar um adaptador neles. Outros mais modernos já vêm com adaptador. Né? Padrões mais comuns de interface são os padrões 802.3, que é o Ethernet, e suas subvariações, tá? 802.3U, 802.3G, né, que é Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, e o padrão 802.11, que é o Wi-Fi, e suas variações, A, B, AB, GN, AC, tá? Então, uma série de subpadrões aí do Wi-Fi permite comunicação. Normalmente são esses dois, Ethernet e Wi-Fi. Né? As interfaces são genéricas, né? E existem em qualquer equipamento que ligue com uma rede. Tá? Esse equipamento pode ser computador, impressora, switch, roteador, notebook, smartphone, smart TV. Se comunica com a rede, tem uma interface de rede. Meios de transmissão são aquela estrutura utilizada para a transmissão de sinais que transportam os dados a serem transmitidos. Né? Vocês já estudaram isso em rede Zoom. Né? Pode ser par metálico, né? Cabo coaxial, par trançado, fibra ótica, espaço aberto, cabo coaxial, ou uma combinação desses. O comutador, tá? Já vimos, inclusive, como fazer aqui algumas configurações de computadores, montamos redes com computadores, mas o comutador é equipamento utilizado para distribuição no ambiente de rede local, né? Hubs não existem mais, né? Ninguém trabalha mais com hub, tá? A gente faz a instalação realmente de switch, tá? Ele recebe os cabos que vêm dos equipamentos e faz a distribuição. Então, normalmente, ele tem uma porta onde você elege ou a primeira ou a última, às vezes até tem porta de uplink, né? Uma porta separada só para botar o uplink. O que é o uplink? Vem um cabo do cabeamento vertical, né? Vamos supor que esse aqui seja o switch, vamos fazer parte do cabeamento horizontal. O cabo entra numa porta de um switch desse, por exemplo, e ele distribui para os outros switches várias cabos, tá? E tudo que chega entre esses switches. Então, de forma que um único cabo de rede permite a comunicação de todos os pontos. Né? O Gabriel está perguntando se o pessoal tem um grupo de WhatsApp aí, se alguém tiver, puder botar aí no grupo para ele, tá? É,
A quantidade de portas e de switches que vão ser utilizados vai depender da quantidade de equipamentos, tá? Que vão estar nas salas de telecomunicações. Normalmente se utiliza um switch central para fazer a ligação com os demais switches. Deixa eu desenhar aqui, né? Eu falei, mas deixa eu desenhar. Então, um dos switches, vou botar aqui, ele recebe, né, o cabo do cabeamento vertical, né? E aí, se a quantidade, se um só for suficiente, ele mesmo distribui. Agora, se forem necessárias muitas distribuições, você pode ter outro switch. Aí, o que você faz? Você liga, né, cada um desses switches ao switch central e aí puxa deles o cabeamento horizontal, né, o cabeamento para distribuição no andar. Então, ali, o que chega é o vertical, os outros aqui são os horizontais. Posso puxar mais cabo daqui? Tá, claro, tá? Se você tem portas sobrando aqui, você já puxa também portas aqui para a sua área de trabalho. Também faz parte do cabeamento horizontal. Isso aqui, e a ligação entre os fios, como é chamada? É só uplink, tá? A gente bota o que a gente chama de cordão de manobra entre eles para fazer a ligação. Não tem nenhum nome especial. O roteador, ele faz a ligação entre as redes de computadores. Normalmente, um ambiente desse possui apenas um roteador, que é para fazer a sua ligação com as redes externas. Mas se o ambiente for muito grande, tá? Ou se ele tiver uma infraestrutura lógica de distribuição bastante forte, está com grupos que são muito estanques, muito isolados uns dos outros, você também pode utilizar roteadores internos para dividir esses grupos. Tá? Aquele centro de pesquisa que eu falei para vocês, ele era gigantesco em termos de infraestrutura de rede, e ele tinha alguns institutos dentro deles, tá? E cada instituto tinha autonomia administrativa sobre a sua própria rede, então ele tinha roteadores internos também para fazer a distribuição da rede internamente, né? Então, embora não seja o padrão, né, ter roteador para distribuição interna, vamos dizer assim, também não é algo muito raro, tá? Assim, talvez, a maioria dos lugares não tem, mas a gente não pode falar que é raro. Modem, modem é a abreviação, tá? Da palavra modulador, demodulador, né? Então, é um equipamento utilizado para fazer a conversão entre os sinais digitais e analógicos. Quando eles fazem uma transmissão de maior distância, tá, os sinais digitais eles se perdem muito. Um sinal digital tem muitas componentes de alta frequência. Isso prejudica a sua transmissão. Então, por exemplo, você recebe na sua casa uma rede ADSL, então uma rede de operadoras de TV a cabo, tá? A informação até chegar na sua casa precisa percorrer muitos quilômetros, tá? E se ela vier digitalmente, ela se corrompe. Então você tem dentro da sua casa um modem, tá? Para fazer essa modulação, tá? Se você não tem, tem, tá? O roteador que a operadora de TV a cabo coloca, ela tem dentro dela um modem, tá? A sinalização que vem pelo cabo coaxial da operadora de TV a cabo vem em forma analógica e precisa ser convertida para digital. Então, o que é aquele equipamento que tem na sua casa, uma operadora de TV a cabo? Ele integra várias coisas. Ele integra um modem, um roteador, um switch e um ponto de acesso sem fio, tá? Que a gente estuda como 4 equipamentos separados. Mas quando é instalado na sua casa, para eles não ficarem colocando vários equipamentos, ocupando espaço, é melhor para eles e fica também mais barato para eles, e também para você em termos energéticos, né? E colocar tudo no equipamento só, tá? Mas sim, transmissão de longa distância tem modem, tá? Rádios de comunicação para a internet. Você pega um rádio, tá? Que você vai fazer um enlace rádio de 30, de 50 quilômetros, tá? E rádio de alta velocidade, tá? Rádio da ordem até de gigabit por segundo, levando a 50 quilômetros de distância, tá? Ele também tem um modem, tá? Internamente. Ele precisa de um modem para fazer a modulação, para fazer essa transmissão. Transmissões longas precisam de modems. REC. REC é um armário com dimensões padronizadas, tá? Ele é um componente utilizado para instalação e organização dos equipamentos em uma rede de computadores. Então, você pega um REC, aqui está fechado, a porta fechada, você abre a porta, aqui tem trilhos laterais onde você aparafusa os equipamentos, né? Para ter uma imagem aqui, ó, isso aqui o REC, ele está aqui, ó.
você tem vários equipamentos aparafusados no rack, tá? Computadores, tá? Aí são computadores de rack, que a gente chama, né? O computador tem as dimensões para caber no rack. Você aparafusa o computador lá dentro. Aí você tem que ter um monitor preso no rack para você poder usar para acessar os computadores que estão no rack. Aqui um mais bonitinho, ó. Essa tela aqui, ela deita e você empurra essa prateleira. Quando você puxa, a tela sobe e você tem acesso a um teclado. Então, você tem um monitor e teclado aqui para acessar os computadores que estão no rack. Né? Então, são utilizados, né, para instalação de equipamentos de comunicação, para instalação de servidores que possuem gabinete especial para montar de rack. Né? Se você utiliza racks corretamente, tá? Você previne até o desgaste dos equipamentos. Os equipamentos, quando eles estão no rack, eles estão parados, tá? Nunca são mexidos. Então, os cabos duram mais, né? Os equipamentos não são movimentados, duram mais, né? Então, além de suporte físico para uma arrumação de equipamentos, também fornece alimentação e aterramento confiáveis, tá? Normalmente no REC, na parte mais baixa, nós colocamos ali um no-break que faz a distribuição da energia internamente para o REC. Ou você pode ter até um REC só de no-breaks que vão alimentar outros RECs. Mas toda a alimentação do REC chega por um único cabo. O REC ele recebe alimentação, ele recebe aterramento e ele distribui para os equipamentos essa alimentação e esse aterramento. Então, tá aí a figurinha de um conjunto de RECs. PET Panel, tá? Já conversamos um pouquinho também no nosso curso aqui, tá? Mas eles são utilizados para organização dos cabos em uma rede e um rack, né? Então, os PET Panels, deixa eu voltar aqui, tá? Eles também podem ser colocados em rack, tá? É que normalmente o PET Panel ele entra com uma capa na frente às vezes protegendo para não ficar aparecendo os cabos, tá? Mas eu acho que nesse exemplo não tem aqui um exemplo de um PET, acho que aqui é um switch. Aqui em cima parece um PET Panel, tá? Enfim, os PET Panels são colocados no rack para você poder expandir as tomadas de rede. Então, numa sala de telecomunicações, onde chegam vários cabos, esses cabos, eles entram, aqui é o PET Panel, a parte da frente e a parte de trás, eles são conectorizados na parte de trás aqui do PET Panel, tá? E fica uma tomada na frente. Então, você não chega com o cabo de rede numa sala de comunicações ou numa sala de equipamentos e deixa o cabo solto, um conector na ponta. Você prende o cabo num PET Panel e se você precisar acessar aquela informação, você vai na tomada. O PET Panel costuma ter uma etiquetinha branca aqui em cima, que vocês podem ver, tá? Essa etiquetinha branca, você vai lá com uma caneta, tá? Escreve, por exemplo, um número ou um código da tomada de onde ele vem ligado. Então, você tem a tomada T48 numa sala. Quando você entra na sala de telecomunicações ou na sala de equipamentos, você olha o PET Panel, numa delas vai estar escrito assim, T48. É o outro ponto daquela tomada. Então, é dali que está chegando a informação que vem da tomada. Tá? Então, eles ajudam a organizar e também a manter a integridade. Né? Se você chega com o cabo e fica manipulando o cabo para lá e para cá, você pode acabar estragando o próprio conector, o próprio cabo. Né? Quando você usa PET Panel, você vem com outros cabos, né? com os PET cords, que a gente vai ver no outro slide, e aí você bota o PET cord entre uma tomada, por exemplo, do PET Panel e um switch para fazer a ligação de uma tomada de uma sala com um switch. Esse PET cord não estraga também? Também estraga, mas ele é baratinho. Estragou, você joga fora e pega outro. Tá? Não precisa fazer grandes obras, você não vai estar estragando partes mais caras, mais nobres. Então, a parte traseira possui a conexão de são instalados. Em sua dianteira tem as tomadas fêmeas, onde entram os conectores. Né? E onde são colocados PET cords, que são pequenos cabos de rede para fazer as ligações. Tá? Quando os cabos saem do PET Panel, chegam outros racks, tá? Você tem a ligação de cabeamento vertical. Tá? Ou seja, quando aqui do PET Panel você está ligando esse PET Panel a um outro PET Panel numa outra sala, você está ligando, por exemplo, duas salas de telecomunicações, ou está ligando uma sala de telecomunicações com uma sala de equipamentos, você está fazendo o cabeamento vertical. Tá? Agora, se o que está chegando no PET Panel são tomadas das áreas de trabalho, aí você está fazendo a ligação do cabeamento horizontal. O que são os PET cords que são colocados aqui? São pequenos cabinhos de rede, de pequena distância, só para fazer ligação entre
dois dispositivos, que pode ser um patch panel e um switch, pode ser um patch panel e um roteador, pode ser entre dois patch panels, tá? Pode ser de um computador até a tomada que está na sala de equipamentos, tá? Então, é para fazer ligações curtas, né? Aqui está um exemplo de patch cord de par trançado, um conector RJ45, e aqui um exemplo de um patch cord de fibra ótica, tá? Um conector SC. E temos várias cores de cabos, tá? O que é que representa a cor do cabo? Nada, tá? As organizações padronizam os tipos de cores, né? Por exemplo, você pode usar para facilitar na hora que você está fazendo alguma manutenção, né? Você pode usar normalmente o cabo azul para fazer a ligação de dados do cabeamento horizontal. Você pode usar o cabo vermelho para fazer as ligações do cabeamento vertical. Você pode usar os cabos verde para fazer as ligações de telefonia. Pode usar os cabos amarelos para fazer ligações entre os switches. Pode usar cabo preto para fazer ligação com roteadores, né? Então, quando você usa cores e você padroniza as cores dentro da sua organização, facilita você fazer a sua manutenção, tá? Facilita você encontrar aquilo que você quer. Mas não existe uma determinação de quais cores devem ser utilizadas. Tomadas de telecomunicações, né? São tomadas cuja função é promover uma conexão de rede com o cliente, né? Então, é bastante comum a gente chegar nos lugares e ver um cabo esticado direto de um switch por um computador, né? O correto seria o quê? Né? Num rack, você ligar... Deixa eu aproveitar essa figura que você tem tomada aqui, né? Você tem um rack. Correto é no rack você tem um patch panel, né? Que a gente viu. Aí sai um cabo, por exemplo, dessa tomada aqui, vem um cabo, ele entra atrás do patch panel. Aí aqui tem uma tomada na frente que representa essa tomada aqui, né? Então essa aqui, por exemplo, é a tomada 12. Aqui no patch panel está escrito 12. Aí quando você vai ligar um computador na tomada 12, você vai lá na sala de telecomunicações e vai olhar, a tomada 12 está livre, não tem nada ligado nela. Aqui embaixo tem um switch com várias portas disponíveis, né? Você pega uma das portas disponíveis e liga um cabo da tomada 12 do patch panel a uma porta livre do switch, né? E você pega aqui o computador que você quer usar, né? E você liga ele na porta 12 da tomada. Essa é a forma correta de trabalhar, tá? É comum também referenciar a tomada de telecomunicações com o nome ponto de rede. Eletrocalha, né? Eletrocalha, aqui estão racks, e aqui em cima estão calhas, onde a gente coloca os cabos de rede. Ó. Repara aqui, o cabo de rede deitado na eletrocalha. Então, a eletrocalha são os pontos onde nós passamos a nossa rede. Tá? Normalmente, quando se pega uma construção que não foi previsto um ponto de passagem para a rede, a gente coloca essas eletrocalhas próximas ao teto. Isso aqui foi o que eu falei para vocês no passado, agora há pouco tempo. Ó. Falei que os prédios hoje são preparados para telefonia, onde é um conduíte de meia polegada, no máximo 3/4 polegadas. Olha a quantidade de cabos que a gente precisa passar. Tá? Então, o ideal é que a construção ela já tenha shafts e passagens, tá? Que permita que no andar seja colocada essa grande quantidade de cabos. Né? Se não é possível, aí a gente precisa botar eletrocalha. Aí, para não ficar feio, o que é que se faz, né? Ou o teto já tem um forro, e você coloca a eletrocalha dentro de um forro, ou você instala uma eletrocalha e você rebaixa o teto para esconder essa eletrocalha. Tá? Mas não tem muito jeito. Né? Então, são calhas metálicas por onde são passados cabos e fios elétricos. Essa eletrocalha aqui ela é bem aberta, tá? Ela é mais barata. Mas você tem eletrocalhas mais fechadas, onde ela é quase maciça. Tá? Essa eletrocalha mais fechada, ela dá uma maior proteção eletromagnética para os cabos, tá? Proteção para eles contra campos eletromagnéticos. Porém, também é mais difícil fazer a passagem por elas. Né? Não é conveniente passar cabos de energia junto com outros tipos de cabos. Né? Por exemplo, passar aqui dentro um cabo de alimentação elétrica. Não é para isso. A eletrocalha, existe eletrocalha para você passar
cabos elétricos. Tá? Você precisa fazer uma nova passagem de um cabo elétrico. Você coloca uma outra eletrocalha, uma certa distância, um palmo tá bom, tá? E você passa o cabo dentro dela. Tá? Não passa junto aqui. Então, a eletrocalha promove sustentação dos cabos, organização da distribuição, evitando mistura de diferentes circuitos. Tá? Inclusive, o comum, né, aqui, por exemplo, tem muitos cabos. Tá? É comum você fazer a amarração dos cabos. Está vendo aqui? Ó, você tem um conjunto de cabos amarrados. Ó. Aqui você tem outro conjunto de cabos. Normalmente, esse conjunto de cabos vai para uma sala, esse conjunto de cabos vai para outra sala, esse conjunto de cabos vai para outra sala. Eles costumam ser amarrados o caminho inteiro, inclusive dentro da eletrocalha. Se for necessário puxar tudo que está aqui dentro para fazer algum tipo de manutenção, os grupos estão juntos, tá? Para facilitar. Bom, sobre cabeamento estruturado. É uma forma organizada de cabear uma rede permitindo passagem de dados e voz, interligação dos vários dispositivos de uma rede de forma estruturada. Vou voltar num desenho que eu fiz aqui. Tá? Essas tomadas aqui, elas são tomadas do padrão RJ45. Tá? RJ45, ela tem esse formato aqui mais ou menos, se você ver pela frente. Uma tomada assim, ó. Tá? E aqui em cima ela tem um chanfro que encaixa. RJ45 é a tomada de rede. A tomada de telefonia é RJ11. Ela tem esse formato aqui, ó. E aqui em cima tem um chanfro igualzinho da RJ45. Tá? A grande diferença é na largura. A RJ45 tem 8 vias. A RJ11 tem 4 vias. Tem metade do tamanho. Isso é uma coisa proposital, tá? Significa o seguinte, uma tomada de telefone, tá? Se vocês têm telefone aqui, tem essa tomada de RJ11, vocês podem experimentar se tiver a tomada de rede. Pode até encaixar num switch, se quiser. Ela encaixa na RJ45. Então, você pode encaixar um cabo telefônico numa tomada de rede, encaixa perfeitamente, sem problema nenhum, tá? Isso é útil porque aqui nessa sala, vamos supor que você quer botar próximo a essa mesa, você quer botar 2 computadores e um telefone. O que você faz? Você pega a tomada 12, você tem a tomada 12, você tem a tomada 13 e tem a tomada 14, tá? Então aqui, ó, 12, 13, 14. Você pega a tomada 13, né, que está ligada aqui, né, no 13, você liga também no switch. Então você liga computador na 12 e computador na 13. E você quer um telefone, você quer ligar na 14, você tem a tomada 14 aqui, você, dentro do REC, você tem a parte de telecomunicações dele, em que você tem a distribuição dos ramais também. Você pode ter a distribuição dos ramais sem problema nenhum. Aí você vai ter que um patch panel separado só para fazer a distribuição de telefonia. Aí você bota aqui numa tomada qualquer o ramal que vai para a tomada 14. Você pega um patch cord e liga aqui, ó, para 14 na distribuição de telefone. Nesse momento, isso aqui passa a ser uma tomada de telefone. Agora eu preciso, são 2 telefones e um computador. Você tira uma ligação de computador, liga no telefone. Eu quero as 3 para computador. Eu tiro a ligação que está no telefone e passo para o X computador. Então, eu intercambeio com muita facilidade ponto de rede e ponto de telefonia. Tanto que o nome é tomada de telecomunicações. Não é tomada de rede, nem é tomada de telefone. Tá? Eu posso fazer a ligação entre os dois simplesmente manipulando o REC. Isso aqui é excelente, porque você faz o cabeamento de uma sala e depois mudança de layout na sala, quando você precisa arrastar o telefone para um lado, o computador para o outro, você arrasta os equipamentos, faz as ligações com patch cords aqui e reorganiza aqui. Você não precisa mexer no cabeamento. Tá? Então, quando a gente tem esse cuidado e faz dessa forma, é o que a gente chama de cabeamento estruturado. Né? Então, ele permite a passagem de dados e voz. Estou falando do cabeamento. Existem outras tecnologias que são de VoIP, por exemplo, onde a telefonia vai pela própria rede de dados. Aí é outra coisa. Aqui eu estou falando realmente utilizar o cabeamento para dados e utilizar o cabeamento para voz. Então, faz a interligação dos vários dispositivos de forma estruturada. Né? Então, quando se utiliza cabeamento estruturado, a edição de equipamentos pode ser realizada sem dificuldades, né? Conforme a gente já viu aqui. Que benefícios incluem? Maior facilidade de aumentar a quantidade de pontos de rede. Normalmente, quando você faz o cabeamento estruturado, você tem uma sala
tá? E dentro dessa sala, você prevê que você vai usar uns 4 computadores, no máximo, dependendo da sala. Mas você bota ponto de rede aqui, você bota ponto de rede aqui, você bota ponto de rede nisso tudo aqui, ó. Você sai colocando, a gente chama ponto de rede, chama tomada de telecomunicações por toda a sala, por todas as paredes da sala, tá? E você liga tudo isso aqui por cabo lá nos Pet Panel. Eu preciso ter switch para ligar isso tudo? Então, não preciso ter switch para ligar isso tudo, porque eu sei que nessa sala nem todas as tomadas vão estar sendo utilizadas. Mas conforme vai havendo mudança física, e não se iluda, tá? Quem trabalha no ambiente empresarial, comercial, sabe como é. De vez em quando as mesas mudam de lugar. Basta mudar o chefe que ele quer mudar o layout da maneira que ele acha que é melhor. Tá? Isso é uma realidade para o pessoal de TI. Então, o que acontece? Com uma organização dessa, você pode movimentar mesa, computador, impressora para qualquer lugar. Só precisa fazer o quê? Tirar de uma tomada e botar na outra tomada. E aí você vai lá na sua sala de telecomunicações e faz a mesma coisa, organiza as suas tomadas com patchcord, né? Então, maior flexibilidade para aumentar, para alteração de layout. E também maior facilidade de aumentar a quantidade de pontos. Tá? Você já bota pontos suficientes e isso permite você mexer no layout com muita facilidade. Facilita o gerenciamento, obviamente, né? Redução de custos para usar uma única estrutura para voz e dados. Né? Você está passando só um cabo, que serve tanto para telefonia quanto para rede. Então, você só paga um serviço de instalação, você não paga 2 serviços. Maior confiabilidade, já que você não fica mexendo nos cabos, você só mexe em tomadas. Maior durabilidade na infraestrutura, uma infraestrutura dessa dura muito tempo. Tá? E a integração de diversas aplicações e único cabeamento. Você pode usar esse cabeamento para várias coisas, inclusive para câmera de segurança. Tá? Também se consegue, dependendo da câmera de segurança, existem alguns balões de conversão que você pode utilizar. Tá? Então, você pode, o cabeamento estruturado, você tem a ideia que você integra os vários serviços, tá? No único cabeamento. Aí, João Pedro, obrigado aí, tá? O Gabriel, João Pedro botou o link no chat. Padrões foram criados, então, permitindo que diversos fabricantes pudessem desenvolver seus próprios produtos, né? Então, se a gente está falando em pet panel, rack, cabeamento, e eu quero ter liberdade de escolher o fabricante ou o instalador que eu quiser, todos têm que seguir um padrão, né? Esses padrões estão em contínuo desenvolvimento, até porque surgem cabos novos, surgem tecnologias novas, então os cabeamentos, os padrões, eles vão se adaptando, né? Então, o cabeamento estruturado é utilizado tanto em ambientes comerciais, empresariais quanto também industriais, tá? Qual a diferença entre os dois, tá? Indústrias têm requisitos mais rígidos, conforme a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, ambiente industrial, por que ele tem requisitos mais rígidos? Costuma existir ruídos, né? Normalmente, o ambiente empresarial, comercial, são salas comerciais, tá? Onde as pessoas sentam, trabalham, um ambiente mais de escritório. O ambiente de indústria, você também tem a parte de escritório, você tem a parte fabril, onde você tem equipamentos pesados, máquinas pesadas que geram campos eletromagnéticos pesados, tá? Às vezes, equipamentos têm que trabalhar em ambiente muito quente, muito úmido, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta nas normas. Então, você tem normas separadas para ambientes empresariais e para ambientes industriais. E o projeto de infraestrutura tem que levar em conta essa característica. Então, a primeira delas, infraestrutura para prédios comerciais. Então, ela é composta por equipamentos, cabeamento, conector, tudo que é necessário, seguindo normas e padrões. Tá? O principal padrão para essa estrutura é o ANSI TIA 568-1D. Tá? Tá em constante evolução. Tá? De vez em quando muda a letrinha aqui. Né? Então, o padrão aborda cabeamento estruturado para prédios comerciais, né? Os requisitos mínimos para esse cabeamento, para ele poder funcionar, como deve ser passado, distância máxima, os métodos de instalação, conectorização e atribuição de pinos. Né? Então, aquela ordem, né, que normalmente a gente bota branco do verde com verde, branco laranja com azul, branco azul com laranja, quem faz instalação sabe. Tá? Esse padrão ele diz a ordem de cores dentro de um cabo. Não estou falando cor do cabo, mas as cores dos pares dentro do cabo. Tá? A especificação de desempenho para cabeamento vertical e horizontal, o que é que se espera deles? Tá? Desempenho de rádio de conexão, topologia, distâncias que são recomendadas para instalação. Tá?
Por exemplo, o cabo coaxial é um cabo de rede amplamente utilizado, né? Mas esse padrão aqui não prevê a utilização de cabo coaxial. Então, segundo o padrão, a infraestrutura deve ser capaz de suportar aplicações de dados, telefonia, streaming de áudio e vídeo, etc. Tá? E deve ainda especificar os locais de instalação de todas as tomadas presentes na área de trabalho. Tá? Bom, existe é, uma hierarquia, tá? De como a gente faz a ligação. Tá? Essa infraestrutura para prédios comerciais ela dá nomes próprios. Tá? Então, o ponto de entrada, o ponto principal seria o quê? É o chamado Main Cross Connect. Tá? É o ponto principal de instalação. Isso aqui você associa com a sala de equipamentos, tá? Onde é a entrada, o início de toda a rede. Tá? Aí você tem aqui, ó, Intermediate Cross Connect, né? Que a gente chama de bloco intermediário. Esse bloco intermediário ele faria a distribuição, tá? Entre do cabeamento vertical. Tá? Então, aqui seriam assim, armários de telecomunicações, as salas de telecomunicações que fazem a distribuição vertical. Tá? E aí você tem depois a parte de sala das telecomunicações que fazem a distribuição horizontal. Tá? Isso aqui, poxa, mas no desenho que eu fiz anteriormente com vocês, deixa eu retornar aqui. Vou botar aqui, né? Aquele desenho do prédio. Você tem o prédio, você tem os andares no prédio. Aqui você tem o MC, que é a sala de equipamentos, faz a distribuição principal. Aí você vai fazer a distribuição no andar. Aí eu falei com vocês que tinha a sala de telecomunicações, né? Mas repara que a gente tem dois níveis aqui, ó. Então o MC tudo bem. Agora a gente tem dois níveis aqui, ó, IC e HC, tá? Que são os blocos vertical e bloco horizontal, tá? Mas aqui a gente viu que nós fazemos cabeamento vertical direto aqui, né? Dentro da sala de telecomunicações, você tem esses dois blocos. Você tem o bloco IC, que ele é o responsável pelas ligações que fazem o cabeamento vertical. E você tem o bloco AC, né? Então aqui, ó, IC e HC. E você tem o bloco HC, que é o bloco que faz a distribuição horizontal. Tá? Eles têm, logicamente, uma estrutura hierárquica diferenciada. Tá? E no projeto você tem que diferenciar isso. Você tem que ter a sua parte na sua sala que representa o cabeamento vertical e a parte que representa o cabeamento horizontal. Se você coloca isso separado, fica organizado, fica estruturado. Tá? Normalmente você obtém um desempenho maior, porque as coisas funcionam de forma estruturada. E você também tem a manutenção facilitada. Se você precisa fazer uma manutenção no cabeamento horizontal, como está separado, você não interfere no cabeamento vertical. Da mesma forma, se você precisar fazer uma manutenção no cabeamento vertical, como ele está separado do horizontal, não interfere. Então, o esquema lógico prevê separação entre eles. Né? Então, você tem o ponto principal. Do ponto principal, você tem os blocos intermediários, que fazem o cabeamento vertical. Aí você tem o horizontal cross connect, que é o bloco horizontal, que faz o cabeamento horizontal. Vê aqui deles, ó, azul, cabeamento vertical. Vermelho, cabeamento horizontal. Né? Tem aqui ondulado, ó, optional tie cabling, né? Cabeamento opcional. O que é esse cabeamento opcional? Isso aqui é um cabeamento de redundância, né? O que é esse cabeamento de redundância? Você pode fazer esse cabeamento aqui, ó, pela seguinte razão. Vamos supor que deu um problema nesse enlace aqui, rompeu. Você vai consertar. Mas enquanto está sendo consertado, você ativa esse cabeamento que já está passado, de modo que esse ponto do seu cabeamento vertical ele pode ser puxado de outro ponto. Então, uma boa infraestrutura ela prevê essas redundâncias para se der problemas em cabo. Tá? É, pequenos roedores às vezes conseguem entrar, tá, de modo inexplicável dentro de construções e fazem algum estrago. Tá? Então, esse tipo de cabeamento aqui é um cabeamento redundante, é opcional. Né? Repara que aqui, ó, o padrão ele não amarra que do ponto principal tenha que sair diretamente para o bloco intermediário, tá? Você pode sair do ponto principal aqui, ó, diretamente para um cabo horizontal, do cabeamento horizontal, indo direto para uma tomada,
né? Telecommunications Outlet, tomadas de telecomunicações. Você pode tirar daqui uma tomada. Você pode, inclusive, ter tomadas dentro da sua própria sala de equipamentos. Tá? É claro que você não vai sair puxando de qualquer maneira. Isso aqui é só quer dizer o seguinte: você tem alguns equipamentos que ficam dentro da sala de equipamentos. Você não vai puxar uma estrutura à parte para eles. Você pode puxar direto. Tá? Então, eu já falei aqui para vocês do ponto principal, do bloco intermediário, que faz a distribuição do cabeamento vertical, do bloco horizontal, que faz a distribuição do cabeamento horizontal. Neles são ligadas as TO, Telecommunications Outlet. Tá? Sendo que antes das tomadas ainda pode ter chamados pontos de consolidação. Tá? Os pontos de consolidação é opcional. Ele é para fazer uma distribuição mais local. Tá? Vou deixar para falar mais à frente, mas eu vou falar logo. Deixa eu puxar para frente. Isso aqui é um ponto de consolidação. Ó. Normalmente ele fica embaixo de um piso suspenso. Às vezes você precisa fazer uma distribuição local que acontece da seguinte forma: você tem a sua sala de telecomunicações num prédio. O ideal é não usar, não, tá? Mas às vezes se usa. Você tem um andar para ser distribuído. Aí você tem, lá no final do andar, você tem uma série de equipamentos que você precisa botar, muitos equipamentos mesmo, tá? E você teria que passar vários cabos até o final. E você tem, por alguma razão da própria construção, você não consegue passar tantos cabos assim. A construção, a física, a obra não permite passar tantos cabos quanto são necessários. Então, o que você faz? Você passa um, dois cabos, né? E você pode colocar um REC lá no final. Tá? Eu acabei falando do REC aqui, gente. Desculpa, tá? Esse ponto de concentração, na verdade, é outra coisa, tá? Você chega a um determinado ponto e você não tem, você precisa botar muitos equipamentos, você não tem tomadas suficientes nas paredes, você não tem a possibilidade de botar tantas tomadas na parede por alguma razão. Tá? Aí você consegue, o que são os pontos de consolidação? Chegam os cabos neles e eles possuem as tomadas. Aqui está aqui um exemplo do ponto de consolidação. Você chega com os cabos por um lado, eles têm várias tomadas que saem deles aqui. Tá? Normalmente eles têm um formato achatado porque eles ficam embaixo do piso. Você faz um piso elevado e coloca eles embaixo do piso. E as tomadas acabam saindo do chão. Tá? Ok, então fiz uma confusão inicial aqui, né? No começo eu comecei falando de switch, mas na verdade ponto de concentração não é por problema de passagem. Você consegue passar os cabos, tá? Mas você não tem pontos para colocar tomadas. Outro tipo de utilização para ele é quando você tem uma sala muito grande, tá? E você vai ter mesas espalhadas no meio da sala. Tá? Então, você costuma fazer uma construção de piso elevado e você no piso você tem pontos onde você saem as alimentações, as tomadas de rede. Então, você coloca embaixo do piso esse tipo de equipamento. Né? Então, esses são os pontos de consolidação que são opcionais. As tomadas de rede podem vir deles. Tem uma dúvida, pessoal? Ninguém está perguntando nada aí? Então, aqui é a explicação. Tá? Já falei sobre cada um deles. Já falei dos pontos de consolidação. E algumas orientações para implementações, né, que constam nas normas. Os equipamentos de usuários finais não devem ser ligados diretamente aos ativos de rede. Né? Isso eu já comentei também. Né? Os equipamentos eles têm que ser ligados às tomadas. As tomadas devem ser ligadas a PET panels. E os PET panels são ligados aos ativos, aos switches. Tá? Então, é assim que se deve fazer. Isso preserva o cabeamento. Tá? O padrão de rede Ethernet fala que o cabo de rede pode ter no máximo 100 metros. Né? Mas o padrão de instalação, né, comercial fala que cabos podem ter no máximo 90 metros. Isso para deixar 10 metros para você usar nos cabos de PET cord, né? Para sobrarem 10 metros para você fazer a manobra local. As tomadas de telecomunicações devem estar dentro das áreas de trabalho. Então, se está fora da área de trabalho, é PET panel. Né? As tomadas ficam dentro de áreas de trabalho. Os PET panel devem estar dentro das salas de telecomunicações. Então, dentro da sala de telecomunicação, PET panel, tá? Não tomada, a não ser casos bastante específicos. Né?
As tomadas de telecomunicações e as tomadas do patch panel devem possuir identificação. Então, todas elas têm identificação, né? Tomada 42, ligada à porta 42 do patch panel. Sempre igual. E a utilização dos pontos de consolidação não altera o comprimento máximo que o cabeamento horizontal pode ter. Então, se eu estou usando ponto de consolidação, né, continua valendo a regra dos 90 metros até a tomada. A norma prevê os seguintes tipos de cabo. Par trançado sem blindagem é o mais comum, é o TP. Par trançado com blindagem é STP. Fibra ótica multimodo ou fibra ótica monomodo. Na distribuição horizontal, tá? Os PET panels eles podem ser ligados aos ativos de rede de duas maneiras. Tá? Você pode ter um switch. E aí, como é que você faz a ligação? Aqui, está chegando cabeamento horizontal. Chega a tomada de rede. Chega um cabo da tomada de rede aqui, no PET panel. Você pega e liga o PET panel diretamente ao switch. Tá? Esse é o tipo de ligação que a gente chama de interconexão. Né? Interconnection. Né? Então, os cabos do PET panel que recebem os cabos das tomadas são ligados diretamente ao ativo. Uma outra forma é chamada cross connect, conexão cruzada. Você tem um PET panel só para o switch. Tá? E aí os switches eles são ligados no PET panel. Tá? E aí você bota as PET cordas ligando os dois PET panels. Tá? Então o padrão prevê os dois. Tá? Aí você falar com vocês agora da experiência. Tá? Realmente eu nunca vi isso aqui, conexão cruzada. Tá? Essa conexão cruzada aqui, o padrão prevê que existe, mas você, na verdade, está falando que está ligando um switch a um PET panel para depois fazer ligação no PET panel ao PET panel. Tá? De qualquer maneira, você vai precisar de um cabo aqui para ligar um PET panel no outro. Então, e como o próprio switch ele tem uma configuração muito parecida com o PET panel, se você olha a cara de um switch, o que é um switch? A frente dele é cheia de tomada de rede. O que é um PET panel? A frente dele é cheia de tomada de rede. Então, já usa o switch como se fosse um PET panel. É menos cabo para se utilizar. Isso aqui é o que de fato acontece, tá? É ligação por interconexão. Para a gente fechar, a nossa última parte aqui é o cabeamento estruturado em ambientes industriais. Tá? Então, quando a gente fala em ambiente industrial, a gente tem ambiente mais inóspito para a rede. É um ambiente é, onde as redes elas são agredidas. Né? Então, ambientes industriais eles se diferem principalmente devido à existência de adversidades que podem prejudicar a comunicação de dados e telefonia. Né? Por exemplo, quando você vai fazer uma instalação hospitalar, uma instalação de rede no ambiente hospitalar, você usa os padrões, tá? De ambiente industrial. Os hospitais eles são muito parecidos com o ambiente industrial. Ele tem equipamentos, que geram muitos campos eletromagnéticos, tá? Principalmente UTIs, salas de exames. Tá? Então, a gente usa realmente padrão industrial. Né? E a indústria propriamente dita, né? Onde tem motores pesados trabalhando, às vezes chão que trepida, eletrocalha que trepida quando liga as máquinas. Né? Então, quais são as principais adversidades que existem no ambiente industriais? Campos eletromagnéticos, ruídos elétricos, né? É, um ambiente comercial, empresarial, a rede elétrica ela normalmente é bem estável, tá? No ambiente comercial você tem máquinas que são ligadas e desligadas, você tem muita variação de tensão de forma abrupta. Então, gera muito ruído elétrico. Então, você precisa de filtragem, você precisa de equipamentos de filtragem mais sofisticados. Tem oscilações elétricas pelas mesmas razões, né? Às vezes é ligado uma máquina pesadíssima, puxa uma corrente enorme, dá uma oscilação. Tá? Vibrações mecânicas, tá? Que existem nesse tipo de construção. Tá? Então, eles têm normas específicas que tratam cabeamento estruturado comercial. Tá? Bom, tem uma frase aqui, tá? Isso aqui tudo eu tirei do livro do Correio, tá? Do início ao fim. Eu vou ler corrido aqui, vou falar depois, tá? As normas ANSI-TIA 1005A e ANSI-TIA 568B C.3 especificam que o cabeamento estruturado industrial independe de aplicação e de fornecedores. Tá? Então, não faz mal quem está fornecendo.
e eles devem atender aos seguintes requisitos, né, que estão disponíveis nas Telecommunications Industry Associations. Tá? Possuir uma infraestrutura de suporte à automação crítica, controle de processos e aplicações de monitoramento em ambientes industriais. Então, necessita de monitoramento. Possuir um sistema de cabeamento flexível de modo que modificações sejam fáceis e economicamente viáveis. Ter aplicação e uso de equipamentos além dos requisitos das áreas industriais. Né? Manter um sistema de cabeamento capaz de suportar aplicações atuais que sirva como base para o desenvolvimento de aplicações futuras, bem como padrões para novas aplicações. Tá? Então, a gente precisa de um ambiente, construir um sistema de cabeamento num ambiente agressivo e que ainda possa se adaptar a ambientes futuros. Então, a gente vai ter uma infraestrutura bastante parecida, está aqui nesse slide, a gente vai ver. Tá? E, normalmente, se prevê nesses ambientes cabos com blindagem, tá? Devido aos problemas de radiação eletromagnética. E também normas mais rígidas com relação ao quadro de energia. Tá, Rafael, sem problema, fica aqui e tira essa dúvida. A infraestrutura só muda o nome, mas se você olhar, prestar atenção que aquela gente viu anteriormente para o ambiente comercial, a infraestrutura é a mesma, tá? Olha só. Distribuidor de campos é o ponto de entrada. Distribuidor de edifício e distribuidor de piso, ó. Distribuição do cabeamento vertical, distribuição do cabeamento horizontal. Temos também o cabeamento opcional, ó. Tá? Então, exatamente a mesma coisa, né? As tomadas de telecomunicações, os pontos de consolidação, cabeamento vertical, cabeamento horizontal, então muda um pouquinho o nome, mas a organização é a mesma. Até porque não tem por que mudar essa organização. É uma excelente organização. Tá? O tipo de equipamento que vai entrar aqui dentro, o tipo de cabo é que pode variar. Então, esse aqui é o sistema de cabeamento de backbone de um campus, um sistema de cabeamento de backbone de um edifício, que chama, e o subsistema de cabeamento horizontal. Então, é muito parecido com a infraestrutura de prédios comerciais. Tá? O distribuidor de campos, de edifício e de piso, tá? São ligados pelo backbone, que é o cabeamento vertical, e toda a área é conhecida como chão de fábrica. Em vez de ser aquela área de trabalho que as pessoas trabalham, né, é chão de fábrica, podendo também incluir as áreas de trabalho, obviamente. Então, gente, com isso aí, tá? A gente fecha o conteúdo da disciplina. Aí tem aqui a bibliografia que foi usada, tá? Vocês têm lá nos slides de vocês essa bibliografia, foi de onde saiu todo o material. Bom, então agora a gente tem um tempo aí para a gente poder, se poderem falar, se quiserem, perguntar, tá? Antes de falar do trabalho, só, já que vão perguntar mesmo, deixa eu emendar aqui, tá? A prova tá feita, tá construída lá. Eu não estou muito bem lembrado não, tá? Mas se não me engano, são 8 questões de múltipla escolha e 2 discursivas. Mas nesse, nesse tipo, tá? Nesse estilo. Pode ser 9, pode ser 7, múltipla escolha, mas é nessa quantidade, tá? A grande maioria das questões é múltipla escolha. Como é que vai funcionar? Sábado que vem, eu vou disponibilizar ela para vocês no Google Forms, né? Então, vocês vão poder acessar a prova, tá? No horário da aula eu vou estar aqui, eu vou deixar o link disponível no fórum, tá? Vou botar nos dois fóruns logo para não ter problema, vou botar no fórum de dúvidas e no fórum material de estudo. Tá? Vocês entram, clicam no link, tá? Eu vou usar o Google Forms porque ele é bem mais estável, tá? Eu nunca tive problemas com ele, ao contrário de algumas vezes usando o Teams, tá? Então a gente vai usar ele por questão de estabilidade, mas de qualquer maneira eu vou estar logado aqui no Teams, tá? O tempo inteiro da prova eu vou estar aqui no Teams para se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida sobre alguma questão da prova, alguma coisa que esteja até errado na prova, né? Pode acontecer, ninguém é perfeito, né? Então vou tirando dúvidas de vocês, tá? Vocês vão abrir o formulário, vão fazer, tá? E é óbvio, só pode fazer um envio, tá? Então terminou a prova, enviou, não adianta enviar de novo, tá? Então muito cuidado na hora de enviar, porque ninguém entrega duas provas. Tá?
Pretendo até abrir um pouquinho antes do horário, tá? Se alguém quiser entrar logo, tá? Eu já vou botar o link mais cedo, tá? A gente tem 2 tempos aí para fazer a prova, mais do que suficiente, dá bastante tempo para fazer essas provas com bastante tranquilidade, tá? E agora podem fazer as perguntas que quiserem. Escuro aqui. Professor, Oi. não é bem uma dúvida, é mais um problema que eu tô com no meu trabalho, é que eu consegui fazer, eu vi o vídeo, a aula lá que você ensinou como é que faz a conexão entre os roteadores, de abrir lá o OSPF certinho, da área zero e tudo mais, só que ainda ficou com um problema, não sei o que eu posso ter feito de errado, que a parte física do escritório não consegue pingar os outros ou ser pingado. Ele especificamente não consegue. Assim, eu fiz a simulação e parece que consegue chegar lá a mensagem, só que ela não consegue ir pro. Não sei se ela não vai para o computador, se ela não vai para a pessoa, se não vai para eles. Ela só some, assim. Eu vejo ela indo para o escritório, para a sala de equipamento, né? E de lá ela não sai. Eu não sei o que acontece, porque na parte física eu não consigo ver para onde o pacote está indo. Você consegue compartilhar a tela e rodar a simulação? Consigo, calma aí. Só abrir aqui. Enquanto isso, o Lucas perguntou, Lucas, vai ser o seguinte, tá? Eu vou botar uma fórmula na hora de montar aqui no Excel. O trabalho ele não vai prejudicar a nota da prova, tá? Então, se a nota do trabalho for menor do que a nota da prova, vai valer só a nota da prova, tá ok? Carregando aqui. Deixa eu tirar o meu compartilhamento aqui para você poder compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui. Hum, Tá dando pra ver? Tá. Eu criei aqui a área zero e tá com os três conectados já. Aí o que tá dando trabalho é que o computador não consigo fazer ele pingar os outros ou ser pingado. Quando você roda a simulação, você consegue ver até onde vai? Vou pedir pra ele pingar. Vou pedir computador ping. Monitor, tipo físico. Enter. Vou botar aqui. Né? Vai. Ele fechou. Saiu o compartilhamento. É que ele fechou, não sei por quê. O que que deu nele. Fechou sozinho. Vou abrir aqui de novo. Pode ser. Tem que estar com a internet boa para o Cisco funcionar? Não.
A minha tá meio ruimzinha agora. Não tenta de novo. Fazer melhor, vou tentar pingar o computador por um desse aqui. Tá, vou confirmar aqui qual é o. Ó, vou pedir para pingar ele na simulação. 10, 10.0.1.10. Clica lá no Edit Filters e deixa só o ICMP para poder ficar mais fácil ver. Só qual? Primeiro, tem uma maneira de limpar tudo aí. Se você primeiro clicar lá no Show All None, você vai limpar tudo. Lá embaixo tudo. Isso. Ah, Aí habilita o NPV4 agora só o ICMP. esse aqui? É. ICMP, tá. Vou pedir para pingar. Agora eu vou dar play. Não está nem indo. Não. Esse computador, só bota o mouse em cima dele. Ele está com o gateway dele certo? Não dá informação. Vê qual é o endereço do gateway dele. Ah, tá bom. E não está abrindo para a gente aqui. Não apareceu. Não, só está compartilhada a tela do Packet Ah, Tracer. só tudo. Calma aí. O gateway dele tá vazio, por algum motivo deve ter dado algum problema. Tem que botar como gateway lá o roteador, né? Um 9268. Hum. Compartilhar a tela primeiro. Hum, 57. Tem que colocar uma coisa do DNS Server? Não, precisa não. Tentar de novo. Em alguma das vezes que eu iniciei para testar, para ver se funcionava, deve ter saído, eu não vi. É. Agora foi. Ele tá aqui, ó. Ele tá na sala de equipamento. E ele some. Na sala de equipamento ele não passa. Eu não consigo ver no modo físico onde é que tá onde está o pacote, mas ele some. Quando ele chega na sala de equipamento, dali ele não passa. Faz assim, entra na sala de equipamentos para ver lá. É porque tem que olhar, em vez de deixar rodando direto, vai rodando passo a passo a simulação até chegar na sala de equipamentos. Fazer de novo. Como é que deixa no passo a passo comigo? Em vez de clicar no play, clica no botão da direita aí, que só dá um passo. E Aí dá o próximo passo até chegar lá.
entra aí na sala de equipamentos. Ok. Ele não deixa eu ver. Mas faz o seguinte, volta lá então, sobe um nível aí, clica em cima do pacotinho. Aí ele está falando que está indo. A porta gigabit 030, que é a porta que eu usei para ligar o roteador daqui com o roteador Está do endereço IP. 11.2 pro 10.0.1.0. Tá, se der mais um passo, ele vai dar erro agora no próximo, que ele ainda foi, né? É, aqui ele tá aqui, no momento tá no Dá só mais um passo nele. Aí, clica de novo lá nele. Agora que foi o erro aí. Parece que o roteador não tá, de alguma forma, não está com rota para essa máquina aí. Vê o endereço IP da máquina lá, se ela está com o endereço IP mesmo, 10.0.1.10. 10, 10.0.10. E o gateway dela? Tá pro 10.0.1.1, que é o. O roteador dele, né? É, deixa eu até ver se a impressora tá com. 10.0.1 também. 10.0.1. É, ela também é 10.0.1. Na tomada, ele. A tomada tá ligado certinho. Né? Um tá o computador e o dois tá a impressora. E o ping sai do computador? Deixa eu encerrar. Ping. Não, mas aí não vai dar porque está em modo de simulação. Senão não tira do modo de simulação, não. Vamos tentar ver outra coisa aqui. A questão é se deixa eu ver esse computador como é que tá. Ele tá ligado, né? Tá verdinho o sinal. Tá É, ligado, tá tá, ligado. tá verdinho o sinal. Não, tá ligado na tomada lá. A Assim. rede está funcionando. Uhum. Pra ver aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, aqui. O roteador, ele tá com a primeira saída gigabit dele tá pro. Tá certinho, tá pro. Ela é a 10.0.1.1. Tá indo pro switch aqui. Vê as rotas desse roteador. Tá aqui já dá, né? É só botar show IP route. Essa daqui. A princípio tá tudo certo. Clica lá em cima do pacote novo. Deixa eu ver se eu consigo ver qual é o erro que o pacote está informando. Como é que eu vou pingar de novo? Não precisa. Não, o pacote estava com erro mesmo. Passo um, passo dois. Daqui eu não vou conseguir ver, mas aqui é. Abre ele aí, vamos ver ele de novo. Ele está certinho aí, ó. Está indo do IP 192.168.11.2 para o 10.0.1.10. Uhum. E botou lá, a interface Gigabit Internet recebeu o frame, tá? Aí dá mais um passo e olha de novo.
Acabou. Por algum motivo parou aqui dessa vez. Esse que é o que tá vindo. Vou dar mais um passo É. assim. Aí, agora tá vindo. Isso, esse é agora com erro. Gigabit a internet recebeu. Ele, por alguma razão, não está encaminhando para o switch. Hum, será que é o cabo? Não sei. Bota, pede para ver as interfaces do roteador. É Show IP Interface Bras. Interface o quê? Drive. Só bota BR que ele vai. Exato. Protocolo. Tá, upper 2. Será que é o switch? A princípio não deveria ser. Então, o switch está ligado no pet panel, o É, pet panel está ligado na tomada. dá um ping do roteador pro computador. Dele pro computador. É, Vai escrever ping endereço IP lá. É 10.0010. 10.0110, né? 10.01.10. É. Pingar. Aí tem que tirar do modo de simulação lá, tem que botar para rodar. Botar ali, Rio. Tá indo. Não, tá falhando. Tá falhando. Certo. O roteador é que não tá chegando no computador. O que que pode ser? O cabeamento parece certo até. Eu tinha feito isso como estava no coisa. Tava no guia do trabalho. Bota o mouse no cabo para ver. Roteador escritório. Tá direitinho isso aí. Ah, mas pera aí. Esse cabo aí, que tá, o outro cabo azul ali. Esse aqui. Não, esse cabo aí tá o cabo errado, tá o cabo rollover. Ai, que ele conectou. Esse é cabo serial. Então, qual cabo É o de cobre, Cooper Strike-Through. Deve ser esse desculpa? verde aí. Ah, tá. Agora comentar. Internet. Dá lá o ping de novo do roteador agora. Tá, sem problema. Quem não precisar ficar para tirar dúvida, não tem problema não, tá? Já terminou o conteúdo. Agora foi. Vou ver se agora vai o ping do. O legal do simulador é isso. Se você botar errado, se encaixa errado, ele deixa você botar errado. Ah, ele deixa. É, faz sentido, no caso. Se é Tudo que para você pode cima. fazer errado na vida real, ele deixa você fazer errado aí também. Dá play mesmo para ver como é que vai ser. Tá chegando lá. Deixa eu pegar aqui.
Ah, agora tá chegando neles. Chega no computador e tá devolvendo já. Aham. Ele, às vezes ele fecha sozinho, mas acho que meu computador que ele acaba fechando ele. É Mas, estranho, porque não é para é, fechar mas, sozinho, não. mas tava voltando. O- Agora pode fazer o ping direto, sem ser por simulação, para ver. Ainda está com algum outro Ah, problema. eu não tinha salvo. Não salvei a. Ele fechou sozinho, não sei Ah, porquê, mas eu não tinha salvo a mudança do cabo aqui. é. Eu tenho certeza que foi. Também tem um gateway que tem que acertar naquele outro computador. É o verde, né? É o verde. Tem que acertar no. Em qual? O gateway que estava errado lá no. Ah, tá, verdade. Tem até que checar os outros para ver se também tá. Sumiu. Aí salva aí agora. O segundo foi, o terceiro foi o É, resto. é o primeiro Agora, sempre falha. agora tudo certinho. Era o cabo e o gateway, então. Vou ver se esses dois estão com gate fez certo. De resto está tudo com gate fez certo. Só pra ter certeza. Era só aquele lá. Eu ter mexido sem ver. Ah, então todos eles devem conseguir se pingar, menos o laptop, que ele tá por wireless. É, o laptop pinga os outros, mas os outros não pingam ele, né? É. Então, era isso mais, professor, que eu não estava conseguindo mexer através deles aqui, mas era então por causa daqueles cabos lá. Aham. Agora eu até consigo fazer ele pingar a impressora, se precisar. Eu pingue na impressora. É, que é para impressora aqui. Então tá tudo certo agora. Aham. Que é aquele computador lá. Não é 92168, não? É, ele também. Uma vez minha 11 tá certo. Destination Move. Hum, Enrichable. Tá pingando da onde nele? Reply from do roteador dele. Não, tá pingando aquele computador do escritório? É, tô tentando pingar esse aqui do escritório. Reply from. Tá falando que não consegue replicar É do. estranho que dele vai pro. É,
É, Eles tá pegando. conseguem para ele, mas parece que esse roteador não está conseguindo ir para os outros. Reply from. Mas isso é para quem? 192, 168, 11.2. É aquele computador lá do. Tá. Que antes estava com o gateway ruim. Vai no roteador e pede, vê as tabelas de rota do roteador de novo. Um 92, 168, 11, 0. É o cabo, o IP que conecta ele com o roteador de lá é esse aqui que está conectado mesmo. É o 92, 68, 102. 2, no caso, que o 2 é o roteador de lá. Aperta a barra de espaço para rolar tudo. Nove dois um 168, 11, G1, 92, 168, 102. Ele aprendeu, por que não vai? Tenta dar um ping daí lá. Success 55. Estranho. Tenta de novo do computador, porque não é possível. Se o roteador vai, como é que o do computador não vai? Então, o computador consegue mandar para a impressora, então ele consegue passar pelo caminho. Então, qual parte? Tenta de Ah, então novo? 9868. Ah, agora deve ir. Então, tá. Então tá aí. Então tá tudo certo aqui. Então era isso mais, professor. Devo então enviar o trabalho agora que tá tudo certinho já. Aham. Enviar por e-mail, né? E coloco o nome do grupo no e-mail. Isso. Tá. Obrigado, professor. Ah, mais alguém com qualquer dúvida aí? Bom, então, se surgir alguma dúvida aí durante a semana, manda e-mail, fala pelo Canvas, que eu respondo lá sem problema nenhum. Né? Um abraço aí para vocês, tá? Boa semana aí, boa semana de provas também para vocês. A gente se vê lá sábado que vem fazendo essa prova. Então, um abraço aí.